a gente teve uma mudança de mercado recente, né, com a crise da FTX, gente saindo, fugindo das exchanges, indo para o wallet. Dentro do guarda-chuva dos produtos Clever, vocês têm os dois produtos, né? Tanto a wallet quanto a exchange, né? E vocês são heads de produtos diferentes, né? E aí, quando acontece esse fenômeno, como que vocês interagem? Como que é isso na prática? Tipo, você sabe que o mercado está demandando mais um determinado produto e que você vai ter consequência, talvez, no seu próprio outro produto, né? Como que isso é no dia a dia? Como vocês trabalham isso? Bem, na verdade, esse acontecimento, e assim como os outros, ele fortalece mais um produto e não enfraquece o outro. A gente não tem um fortalecimento de um e enfraquecimento do outro, né? Você pode tirar isso, e como a nós também, na nossa exchange também, como uma oportunidade, né? Então a gente fortalece a nossa wallet com a nossa imagem, dizendo, cara, você tem que trazer também os seus ativos para a nossa wallet, é muito mais seguro que ele esteja aqui e você trada na exchange, né? A exchange é segura, a exchange também, tá? Então, se você muda o comportamento, você também ajuda o usuário, ajuda a comunidade a ela ter um comportamento mais seguro, e com isso a gente tem os nossos produtos cada vez melhores, nossas entregas cada vez mais consistentes. Sim. Acho que passa bem por aí. Sim. E aí, no dia a dia, vocês trocam essas figurinhas aí. Perfeito, Tipo, perfeito. né? Pô, cara, aconteceu aqui, provavelmente vai ter um movimento aqui, e isso vai guiar marketing, Mas- ações de Exato. conscientização, etc. Exato. Né? Então, por exemplo, a gente tem um alinhamento dos produtos com a área de marketing semanalmente, né? Aí vem outra complexidade. Quando você tem um time global, né? Não é que você opera globalmente, você tem um time global. Pois é. Então, por exemplo, o time de marketing, você tem gente na Ucrânia, o nosso principal designer hoje mora na Ucrânia, em Kiev. Cara, que. Ele está no Pois meio é. da guerra. Caraca. É o Dima. É incrível a história dele, né? E ele continua trabalhando. Ele vai, quando ele está sem energia, ele vai para um bunker, aí lá tem energia, ele recarrega o computador, trabalha, aí volta para casa. Sim, Cara, que loucura, e você é incrível. e ele entra na call, a gente fala, cara, tipo, Dima, você é nosso herói. Cara, estamos do teu lado e tal. A família dele deixou a Ucrânia, mas ele, como tem idade para servir, se necessário, pode sair. ele não pode Não pode sair, sair. né? Caraca. E aí e o cara tá produzindo. Cara, Se o cara tá produzindo lá, como é que eu não vou produzir aqui? Pois Entendeu? é. Começa daí. Entendeu? cara, Então, eu tô me sentindo envergonhado de às vezes eu conseguir me concentrar no trabalho, porque se alguém tem algum problema e que tem uma preocupação para não se concentrar no trabalho, é esse É cara. justamente ele, no meio da guerra. Exatamente. e aí a gente tem o nosso diretor de comunicação, que é o Misha, ele fica em Israel, né? E quando Israel teve o problema com a Palestina no ano passado, ele estava lá, né? E ele continuou trabalhando e tal, né? A gente tem gente na África do Sul, na Europa. Então, o planejamento que você faz, ele é um pouco mais longo, né? Um pouco mais estruturado, mas você sempre deixa espaço para aproveitar breaking news, né? Para você ter agilidade, que você tem também um time aqui no Brasil. Mas você começa com esse alinhamento global, com essa visão multicultural, né? E aí, nesse alinhamento que a gente faz semanalmente, a gente planeja, pô, aconteceu o problema da FTX, a wallet agora ela vai ficar mais em evidência, você abre mais espaço dentro do teu plano de comunicação para o produto wallet e deixa a exchange reforçando o que é importante na crise, que é a segurança, que é a prova de reserva. Então a gente trouxe inovações na exchange muito mais para reforçar, olha, aqui a gente é transparente. Nós ainda somos uma exchange pequena, mas nós estamos começando no caminho certo. Então, se você vai olhar o audit na exchange, está lá. Todos os address, quanto é que tem de balance, o que é balance da Clever, o que é balance do usuário. Está separado, claro, para todo mundo. Mas, na comunicação, você reforça a wallet. E, nesse meio tempo, a gente aproveitou para lançar a hardware wallet. Perfeito. Né? Então, putz, a gente correu um pouco para aproveitar essa hype e tal, não sei o quê. Foi o lançamento exatamente como a gente queria? Não. Mas o que era mais importante? Fazer o lançamento 100% perfeito ou fazer 90% aproveitando uma hype? Né? Então, você também faz essas escolhas no dia a dia. E aí, é um produto global. Então, ela é produzida no Brasil, né? Ela sai do Ceará, mas ela vai para África do Sul,
ela vai para a Europa, ela vai para os Estados Unidos. E aí você estrutura uma operação global de logística. E aí você fala com a DHL, você fala com a FedEx, né? Aí você faz uma operação global de pagamento. Aí você fala com a PayPal, e aí você começa com o que é mais fácil de integrar, e aí você depois traz um que é mais completo, uma integração mais demorada. Então você vai ajustando não só o produto em si, mas toda a cadeia do produto, porque você deixa de ter um produto que é um app e passa a ter um produto físico com toda essa complexidade. Cara, mas assim, eu acho incrível. Porque o que você aprende é enorme, entendeu? Então é maravilhoso. E a inter-relação entre esses produtos, né? Também, como você mesmo colocou, né? Então, você gera oportunidade dentro dos próprios produtos, né? Um produto gera oportunidade para outros. Por exemplo, o JP acabou de falar aí da Clever Safe, né? Que é a nossa hardware wallet. Ela acabou de chegar nos nossos primeiros consumidores. Poxa, aí a repercussão tá maravilhosa. Os caras estão dando feedbacks extremamente positivos, né? E justamente nesse momento onde a segurança tá em mote, Sim. né? Então, a Clever tem também um produto. A Clever também está preocupada com a sua segurança. Não só a wallet enquanto app, né? Mas você também tem uma hardware wallet aqui que é integrada ao app. Então, já tem a experiência do usuário. O usuário não tem que aprender uma coisa nova. Ele já usa. Então, a gente sempre faz essas inter-relações entre todos os produtos. E aí a gente fantástico. trabalha a extension também. A extension. Né? O seu filho, Fantástico. seu filho maravilhoso. Né? Então, assim, no final, você tenta aproveitar essa crise, né? Um problema, mas você fala, como é que eu aproveito, primeiro, a oportunidade de mercado, a mudança que vai acontecer, junto, eu tenho esse produto. Então, não posso... A Exchange é uma porcaria? Não. Ela é boa. Né? Tem gente que usa, que é heavy user de Exchange, que tem uma característica que continua sendo super relevante. Aí você reforça a segurança da sua. Perfeito. O que a sua é diferente das outras? Por que você vem para a Clever Exchange? Né? Por que você começa a tradear aqui? Então você também trabalha a base dela. Ela não passa a ser ruim. Sim. Entendeu? Conta um pouquinho mais pra gente. Eu fiquei curioso agora e eu acho que pode até servir de lições aprendidas aqui para o pessoal de produto que está ouvindo a gente. A Clever ela começou com a Wallet, né? Depois ela teve a Exchange, agora vocês falaram da Clever Safe, né? E outros produtos que a Clever tem também. Mas especificamente da Wallet e a Clever Safe, que é essa Wallet hardware, vocês vão começar a desenvolver uma Wallet hardware recentemente. Esse desenvolvimento já vem de um tempo atrás. Muito antes dos problemas que começaram a acontecer com o FTX, etc. E como foi essa jornada de desenvolvimento de produto? Como que você tem ali uma wallet no app e como vocês identificaram essa oportunidade? Cara, acho que tem um nicho aqui, tem um mercado aqui para a galera que quer ter a carteira física e tal. Como que é esse research de entender necessidade e tal, ainda mais olhando para um produto global? Vocês conseguem, resumidamente, claro, contar mais ou menos como foi essa jornada? Tão resumidamente, sabe quando o filho é seu, você começa a falar muito bem dele. Mas assim, orgulhoso. É orgulhoso. Essa jornada, ela começou quando a gente mudou da Tron Wallet para Clever. Porque a gente falou assim, a gente não tem que ser um produto para uma blockchain só. A gente tem que ser multi-chain, né? E aí entra um pouco da característica do nosso time, né? O nosso core team, ele é basicamente desenvolvedores. E pessoas que têm profundo conhecimento de tecnologia, né? Então, essa inovação tecnológica é inerente do core do nosso time. E aí você começa a mapear todo o ecossistema de blockchain. O que você tem? Né? Você tem wallet, você tem exchange, você tem hardware wallet, você tem blockchain, você tem plataforma de NFT, né? Você tem extension, você tem produtos sendo criados a todo momento. E você está monitorando isso. Você está monitorando as boas ideias, né? Dentro da nossa área ali de research, que não é uma área específica dentro da empresa, mas ela tá espalhada dentro de todos os produtos. Então, tudo. A wallet está sempre de olho no que está acontecendo no mercado, a exchange, né, o blockchain. Então, você começa a mapear. Você fala, cara, esse mercado é bom. Esse mercado, às vezes, não é um mercado tão grande como o próprio mercado da hardware wallet, da Clever Safe, mas ele é um mercado que te dá muita credibilidade, porque você desenvolver um hardware não é trivial. E aí, no período de desenvolvimento do hardware, estava na pandemia.
teve a crise dos chips. Perfeito. Verdade. Entendeu? Então, assim, a gente conseguiu nascer no meio da maior crise global dos últimos 100 anos, né? Então, é isso. A gente vai lidando com as dificuldades e achando alternativas, mas parte desse mapeamento do mercado. E é importante ressaltar isso. A trajetória ela não vai ser linear. Ela vai ser uma montanha-russa, cheia de altos e baixos. Puta, não vai dar, dá. E aí você vai achando, você vai se desafiando a entender mais, ser mais criativo, fazer mais com menos recurso, né? E a gente consegue. Porque essa unidade de trabalhar em time, né? Então, não importa se o Duca tá num time eu tô no outro time. Não tem esse problema. Se eu tenho uma ideia que tá ligada ao produto dele, eu falo, pô, Duca, eu pensei isso. Puta, João, acho que isso é ótimo, acho que isso é uma porcaria, mas vamos nessa, entendeu? Dá para fazer agora, não dá? Então, a mesma coisa, pô, João, eu tava pensando nisso aqui para fazer no marketing, ou para fazer na exchange, tá bom, puta, legal, vamos nessa. Então, a gente tem uma curiosidade intelectual muito grande. O Dil, né, que é o nosso CEO, ele é uma máquina de ter ideias. A gente brinca. Então, ele está sempre desafiando também os times com novas ideias e tal. E é uma cultura de inovação que a gente tem, né? Então, nós estamos extremamente abertos a tudo que está acontecendo no mercado. Obviamente, sabendo... Isso foi outro aprendizado, né? A gente entrou também num momento de mercado bom, né? E a gente falou, pô, tem muita oportunidade que a gente pode aproveitar. E a empresa cresceu muito rápido também. E aí você sofre as dores do crescimento. Você perde um pouco de produtividade, você perde um pouco de integração, você perde um pouco da sua cultura. E aí a gente está num momento que a gente está olhando para tudo isso. Tudo que a gente fez com a melhor das boas intenções, né, ao longo de 2022, mas que a gente falhou porque também a gente acreditou demais que as coisas poderiam dar certo, entendeu? E muita coisa atrasou, muita coisa não saiu exatamente como a gente queria. E tá tudo bem. O importante é você olhar, reconhecer o seu erro e dar o próximo passo, entendeu? Você não pode negligenciar aquilo que você fez de errado, mas também você não pode ficar se escoteando o resto da vida. Então, beleza, erramos aqui. Não precisa apontar dedo, o erro é do grupo, né? Não tem um culpado, né? O culpado é todo mundo. E aí a gente dá o próximo passo. Então... Esse erro, ele não é perdido, né? Ele é um aprendizado. Vira uma lição. Né? Vira uma lição que você vai carregar para a evolução da própria empresa. É o que eu sempre digo. Todo mundo diz que, pô, o bom é quando acerta de primeira. Nem sempre. Nem né? sempre. Porque às vezes você só acertou a segunda porque você errou a primeira. Perfeito. Né? Então, não é tipo... Talvez você não conseguisse acertar de primeira sem errar a primeira. E é uma utopia, né? Talvez eu não conheça e exista, né? Mas eu não conheço ninguém, nenhuma empresa, nem que eu trabalhei, nem que eu ouvi falar, nem que eu li, que acertou tudo, né? Os maiores gênios aí, que criaram as maiores empresas do mundo, eles erraram em algum momento, né? Então, errar faz parte, né? Repetir o erro, nem tanto. Insistir no erro, aí complicou. É a receita do fracasso. Exatamente. Então... E falando justamente sobre essa parte de sucesso e fracasso, provavelmente vocês têm aceitação de produtos diferentes em lugares diferentes do mundo, né? Sim. Então, você deve ter lugares que usam mais Exchange, lugares que usam mais a Wallet, lugares que demandam mais a CleverSafe, lugares que usam mais o produto de blockchain e assim por diante, né? E como vocês olham isso de uma forma mais ampla, né? Porque eu imagino que isso deve ser diferente numa empresa global, porque talvez se você atuar só naquele país onde aquele produto não tem uma aceitação muito boa, aquele produto provavelmente seria um fracasso na empresa, porque ele está limitado a uma região somente, né? Mas como você tem todo o globo para trabalhar seus produtos, esse produto pode ser um sucesso num outro lugar, né? E como vocês trabalham isso de uma forma mais ampla? Porque, tipo, não quer dizer que, porque ele não é bem aceito aqui, que ele não possa ser, né? Então, você talvez pode insistir mais ali, aí você leva mercado, questão cultural em conta. Como que vocês trabalham isso olhando para produtos distintos e aceitações diferentes e diferentes resultados em lugares diferentes do mundo? Tá.
Quando a gente fala da exchange e da wallet, ela tem um comportamento similar, tá? Sendo que o nosso produto, o wallet, ele é muito mais competitivo quando você compara com os outros concorrentes do que a exchange. A exchange é um produto muito mais complexo do que uma wallet, né? Pela própria operação da exchange. Então, o amadurecimento da exchange, ela demora mais tempo, né? Mas ela segue muito a geografia da wallet, né? A CleverSafe, ela tem algumas particularidades por ser um produto de mercado físico. Então, você consegue, por exemplo, ter uma operação nos Estados Unidos. Você pode fazer uma parceria com a Amazon e a Amazon vai ser sua distribuidora nos Estados Unidos. E aí você começa a atender aquele maior mercado do mundo de uma forma local de distribuição e aí você tem uma penetração muito mais rápida. Então, você consegue, por exemplo, rapidamente dominar a Europa e Estados Unidos, fazendo parceria, por exemplo, com a Amazon. E aí ela vai fazer a logística para você, né? E isso você consegue fazer promoções locais, né? Você aproveita as datas comemorativas, e aí você vai crescendo. Mas a parte do crescimento do produto físico passa por essa questão logística, que é muito complexa, né? Mas se você ajusta isso, você tem um crescimento acelerado. O crescimento dos produtos que são, né, virtuais, né, eles seguem o comportamento do mercado de cripto. Então, por exemplo, quando você fala assim da wallet, né, você tem iOS e Android. Android você tem mais usuário, mas a maior receita vem do pessoal do iOS. Onde é que tem o maior usuário de iOS? Estados Unidos e Europa. Então, esses mercados são super relevantes, né? América do Norte e Europa, né? Então, esses mercados são muito interessantes quando você fala de receita, né? Quando você fala de pulverizar os usuários, a plataforma Android ela é mais difundida, né? E aí, quando você fala, eu vou me aproximar do Sudeste Asiático, aí você tem outros, você tem a Samsung, a Xiaomi, onde tem lojas de aplicativos locais, né? Próprios, e aí você começa a trabalhar esse tipo de marketing, né? Você vai a eventos, né? Você participa de eventos locais, você patrocina eventos locais, você começa a falar com a comunidade, você investe para aquela comunidade ser uma multiplicadora do seu produto. E aí vai. E você vai adicionando valor. Lembra que você não pode parar de gerar valor para o seu usuário. Você não pode... A minha wallet é boa o suficiente. Não. Ela está sempre em construção. Tem sempre uma nova feature, tem sempre um novo token, tem sempre uma nova rede, tem sempre um novo parceiro, tem sempre o que você melhorar. Você ter essa humildade, por melhor que você seja, você ainda está sempre num processo eterno de desenvolvimento, é super importante. Porque a sua comunidade, ela entende que você está trabalhando todos os dias para agregar valor.